Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos do Café com Fé e Confissão. Esse café que tem sido tão gracioso, tão maravilhoso para a minha vida e imagino que para a sua vida também. Estamos aqui nessa madrugada preparando esse café maravilhoso para quando você acordar nessa quinta-feira maravilhosa, você vai ter uma injeção de ânimo, né? Uma palavra no teu coração que vai te ajudar a viver o melhor de Deus nesta quinta-feira. Lembrando que à noite nós teremos culto do Espírito da Fé. Eu estarei ministrando sobre a bondade do Senhor e a nossa fé que não desmaia. Amém, queridos? Graças a Deus, vai ser muito bom, vai ser muito forte. Amém? Vá no nosso canal, né? Se você não pode estar presente, assista pelo nosso canal, dê um like, nos ajude a aumentar o número de inscritos no canal. Precisamos chegar a 1000 para ter um acesso da internet melhor, né? E uma divulgação melhor. Também o nosso Café com Fé e Confissão sempre vai estar no canal também, né? Fora daqueles que eu mando no grupo ou no Facebook. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Tem sido tão agradável, tão bom, né? Estar junto com você, tomando esse café em nome de Jesus, amém. Então, eu quero dizer que nós somos abençoados por causa da bondade de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 16, o verso 11 e 12, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Sabe, querido, eu vivo estudando essas palavras a respeito daquilo que Deus fala na sua palavra para os povos, né? E por quê? Porque nós, quando ouvimos a voz de Deus, fé chega ao nosso coração e nós vamos viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. E Deus falou comigo a respeito desse versículo. Antes da lei ser dada, nenhum filho de Israel morreu enquanto eles saíram do Egito. Embora tenham murmurado, reclamado contra a liderança indicada por Deus, nenhum deles morreu. Esse é um retrato da pura graça. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus, ele tem uma bondade. A bondade dele é maior do que o tamanho dele. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que recebemos dependem da bondade de Deus e não da nossa obediência ao tamanho de Deus. Deus libertou os filhos de Israel de uma vida inteira de escravidão, realizando grandes sinais e maravilhas. Mas quando eles se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército dos egípcios que avançava, reclamaram a Moisés dizendo: Êxodo, capítulo 14, verso 11. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto, para que nos trate assim, fazendo-nos sair do Egito? Aleluia. Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Que audácia, né? No entanto, Deus puniu aqueles murmuradores. Não, na verdade, não. Ele salvou os israelitas do medo e de um modo extraordinário, espetacular, abrindo o Mar Vermelho para que escapassem dos seus perseguidores que estavam se aproximando dele. Depois de terem atravessado para o outro lado do Mar Vermelho, continuaram a murmurar sem parar, apesar das provisões milagrosas e da proteção graciosa de Deus. Em um lugar chamado Mara, eles reclamaram que as águas eram amargas, e Deus tornou a água doce e refrescante para eles. Êxodo, capítulo 15, o verso 23, 25. Então, quando não tinham comida, reclamaram com Moisés novamente, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados às panelas, quando estávamos sentados junto às panelas, de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste até esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Êxodo 16, 3. Eu estou citando para você algumas murmurações do povo que saiu
né, do faraó. Amém? E as suas críticas ferinas e ingratas eram dirigidas não apenas a Moisés, mas também a Deus. Então Deus mandou chover fogo do céu, enxofre sobre eles. Não, ele fez chover pão do céu para alimentá-los. Era como se cada nova murmuração gerasse nova demonstração da bondade de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque todos esses eventos aconteceram antes dos 10 mandamentos serem dados. Como você vê, antes da lei ser dada, os filhos de Israel viviam sobre a graça, um favor de Deus. Viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que eles recebiam dependiam da bondade e não de um bom comportamento deles. Você está entendendo o que nós estamos dizendo? Não é o bom comportamento que faz você receber a graça, não é o bom comportamento que faz você viver na graça. Aleluia, aleluia, é a bondade do Senhor para conosco. O Senhor os libertou do Egito e não por causa da bondade ou comportamento deles. Ele os tirou pelo sangue do Cordeiro, uma ilustração do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que foi aplicado nas vergas das portas da noite da primeira Páscoa. Os filhos de Israel eram dependentes da fidelidade de Deus para com a aliança abrâmica, uma aliança fundamentada na sua graça, favor de Deus e a sua bondade operando. Abraão viveu mais de 400 anos antes da lei ser dada, mas antes de existir os 10 mandamentos também. Deus havia se relacionado com Abraão com base na fé de Abraão, na sua graça e não com base na obediência de Abraão. Por isso que nós questionamos às vezes, mas Abraão deitou com a serva e teve um filho. Deus não estava operando através da obediência de Abraão, e sim sobre a sua bondade sobre Abraão. Aleluia. A palavra de Deus deixa claro que Abraão não foi justificado pela lei. Lá em Romanos 4, 2, 3 diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, aleluia, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Como Abraão foi justificado? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando os israelitas viajaram do Egito ao Monte Sinai, estavam sob a aliança abrâmica da graça. Portanto, apesar dos seus pecados, Deus o libertou do Egito e o supriu de maneira sobrenatural, não com base na bondade e fidelidade deles, mas com base na bondade e na fidelidade de Deus. A boa notícia que eu quero te dar, o shalom de Jesus que eu quero te dar hoje, para você e eu. Hoje estamos sobre a nova aliança, a aliança da graça, a aliança da paz, a aliança do shalom de Jesus. O favor de Deus está sobre nós. As suas bênçãos e as suas provisões para nós se baseiam inteiramente na bondade e na fidelidade de Deus, não na nossa. Aleluia! Isso é tremendo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O shalom de Jesus está aberto, está operando na nossa vida por causa da bondade de Deus para conosco. Não da nossa bondade para com Deus, nem da nossa obediência em cumprir tudo para com Deus. Porque na verdade a gente não consegue cumprir tudo para com Deus. Nós conseguimos sim viver uma vida de amar a Deus, mas muitas vezes não conseguimos obedecer tudo que Deus nos manda. Mas mesmo assim, porque é a época da graça, a bondade de Deus opera curando, sarando, libertando, transformando, nos dando vida, vida em abundância. Aleluia. Deus nos abençoa não por causa da nossa bondade ou fidelidade, mas por causa da bondade dele e da fidelidade dele para com nós. Shalom de Jesus sobre você. Você tem paz, você tem alegria, você tem cura, você tem perdão, você tem vida eterna, você tem prosperidade, proteção, guarda. Você tem vida, vida em abundância no shalom de Jesus. Não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom, porque a bondade de Deus age em nossas vidas. Não é pelo tamanho de Deus, mas é pela bondade de Deus. A bondade de Deus para conosco nos amou de tal maneira que deu a sua graça para ocupar o nosso lugar. Pisa na cabeça do diabo, diz para ele que ele é vencido, derrotado, e você é mais que vencedor. E bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. Shalom de Jesus para você.